E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço. Pessoal, tudo bem? Então a gente chega no momento de falar das lentes esféricas. Nós começamos com os formatos das lentes, né? Os tipos de lentes. Então, nesse item A, nós temos as lentes de bordas finas. No caso aqui, uma lente biconvexa, uma lente plano-convexa e uma lente côncavo-convexa. A representação dessas lentes é no momento em que a gente estiver fazendo a análise matemática e análise do fenômeno, vai ser dado por esse símbolo que nós temos aqui à esquerda. As lentes de bordas grossas, que são as lentes divergentes, né, para determinada situação, são as lentes bicôncavo, a plano côncavo e a convexo côncavo. O símbolo para essas lentes que nós vamos utilizar é esse símbolo aqui, tá certo? As mais importantes que nós utilizamos nos estudos é a lente biconvexa e a lente bicôncavo. Então, nos exercícios, quase não veremos essas lentes aqui, ó, essas quatro lentes, ok? Agora vamos entender sobre os elementos dessas lentes. Então aqui eu tenho uma lente de borda fina, uma lente biconvexa, né, sendo representada no seu esquema matemático e seu esquema geométrico, onde esse O representa o centro óptico, o F, o foco dessa lente, e o A, o ponto antiprincipal, que é o lugar geométrico que produziu essa lente esférica, tá certo? Muito bom. Então, para quando a gente vai fazer o estudo, a gente tem que entender esses elementos, tá bom? Então aqui a lente, aqui o ponto que é o centro óptico, aqui o foco, temos dois focos na lente e dois pontos antiprincipais, onde a distância desse ponto do antiprincipal é duas vezes a distância do foco. Pessoal, nesse momento nós falamos do que acontece com os raios luminosos quando atravessam uma lente, né? Nesse primeiro caso a gente tem aqui uma lente biconvexa que no caso, é convergente. Podemos concluir que o seu índice de refração é maior do que o índice de refração do meio que ela está. Tá? Mais adiante a gente vai entender melhor isso. O que eu posso dizer de uma lente convergente? Que raios luminosos que estão se propagando paralelo ao eixo principal, né, o eixo óptico principal, eles vão incidir na lente e vão sofrer refração nessa lente e convergir para o foco. Tá? Então, aqui nós temos o primeiro caso, que é o caso das lentes esféricas convergentes. Uma lente de borda fina, uma lente biconvexa. Agora, no segundo momento, nós temos aqui uma lente bicôncava. Olha só a representação. Olha o que acontece com os raios luminosos que se propagam paralelo ao eixo óptico, o eixo principal. Esses raios luminosos eles vão divergir, olha só, eles estão fugindo, né? Divergindo da onde? Do foco. Então, essa é a característica de uma lente divergente. Os raios luminosos que incidem na lente, eles divergem do foco. Muito bem, galera. Então, entendendo agora o conceito de convergir e divergir, então nós passaremos para o comportamento óptico das lentes. Veja só, uma lente ela vai se comportar como divergente ou convergente dependendo de três fatores que estão descritos aqui. Ó. Então, o primeiro fator é o formato da lente. Como que ela é feita? Se ela é de borda fina ou se ela é de borda grossa. O segundo fator é o índice de refração dessa lente. Se esse índice de refração ele é maior ou se ele é menor do que o meio em que ela está inserida. E o terceiro fator é o índice de refração do meio em que a lente está imersa. Né? Então, nós vamos fazer uma comparação desse índice de refração do meio com o índice de refração da lente. E aqui nós temos uma tabela que vai ficar bem claro para esse entendimento. Então, a lente convexa, né, as lentes de bordas finas,
nós dizemos que elas são lentes convergentes quando o índice de refração da lente for maior do que o índice de refração no meio. Para as lentes côncavas, né, que são aquelas de borda grossa, olha só, as bordas da lente, elas são grossas, são lentes o quê? Divergentes quando o índice de refração da lente for maior do que o índice de refração do meio. Tá? Então aqui nós temos uma observação bem especial. Na maioria dos exercícios, na maioria do estudo de lentes esféricas, nós usamos esse comportamento, em que as lentes de borda fina são convergentes e as lentes de bordas grossas são divergentes. Mas, gente, tome cuidado, porque já vi exercício em que o índice de refração da lente é menor do que o índice de refração do meio. Então, nesse caso, eu preciso inverter o quê? O comportamento dessas lentes. Nesse caso, nós teremos então uma lente de borda fina, que vai ser divergente. E da mesma forma que uma lente de borda grossa vai ser convergente. Então é importante a gente lembrar, gente, que em geral nós usamos lentes em que o índice de refração dessa lente é maior do que o índice de refração do meio que ela está inserida. Quer ver um exemplo? O óculos, né? As lentes do nosso óculos têm um índice de refração maior do que a atmosfera, do que o ar. Então, as lentes do nosso óculos têm esse comportamento. As lentes de borda fina são lentes convergentes e as lentes de bordas grossas são lentes divergentes, né? Que são as lentes usadas pelos míopes, né? Que a gente vai ver futuramente quando a gente falar do olho humano. E aqui nós temos mais uma ilustração para enfatizar isso. Então veja só, no primeiro caso, onde eu tenho o índice de refração da lente maior do que o índice de refração do meio, as de bordas finas vai se comportar como lentes convergentes. Olha só os raios luminosos propagando paralelo ao eixo principal, ao eixo óptico, e eles atravessam a lente sofrendo refração e convergindo para o foco. Já nas de borda grossas, os raios luminosos eles incidem na lente, sofrem refração e divergem do foco. Olha só, está espalhando, então está divergindo do foco que está aqui. Ó. Muito bem, então esse é para o caso das lentes que têm o maior índice de refração relacionado à atmosfera, o meio que ela está inserido. Mas existem os casos em que a lente pode ter o índice de refração menor do que o índice de refração do meio. Então ela vai ter um comportamento diferenciado. Olha só. Antes era convergente, agora essa lente de borda fina, ela é divergente, está divergindo do foco. A segunda lente de borda grossa, que tinha o comportamento divergente, agora passa a ser um comportamento convergente. E aí você deve estar pensando assim, ó, o professor citou um exemplo para esse primeiro caso, que é as lentes dos óculos. Né? Para esse segundo caso, também posso citar um exemplo. Imagine uma bolha de ar dentro de um material feito de vidro. Então, imagina uma bolha nesse formato, uma bolha de ar dentro de um material feito de vidro. Quando a luz atravessar esse vidro e atingir essa bolha de ar nesse formato, então a luz vai sofrer essa refração, uma refração divergente, ok? Então, gente, para ficar bem claro, nos exercícios, em geral, nós vamos usar esse comportamento, ó, o comportamento da lente de borda fina como convergente e a lente de borda grossa como divergente. Mas preste muita atenção. Isso é sempre que o índice de refração da lente for maior do que o índice de refração do meio. Muito bom, vamos adiante aqui. E aí nós temos dois exemplos. Olha só. Primeiro diz o seguinte: o fato de uma lente ser convergente ou divergente depende do quê? Conforme a gente já viu, então, depende de três características. Quais são essas características, né? Então ela vai depender da forma da lente? Sim, depende, mas não só disso, né? Apenas do meio onde ela se encontra? Depende do meio, mas não apenas isso. Do material de que é feita a lente e da forma
da lente? Sim, do material e da forma também, mas tem um outro ainda. Qual é esse outro? Vamos dar uma olhadinha. Da forma da lente, sim. Do material que é feita essa lente, sim, porque vai nos dar o índice de refração. E do meio onde ela se encontra. Muito bem, então é a alternativa D é a resposta. Agora para a questão número 2, dá uma olhada. Uma lente feita de material cujo índice de refração absoluto é 1,5 é convergente no ar. Então anotem aí, gente. O índice de refração no ar é 1. Então a gente tem que o índice de refração dessa lente, 1,5, é maior do que o índice de refração do ar, que é 1. Então ela é convergente. Agora, quando mergulhada num líquido transparente cujo índice de refração absoluta é 1,7, o que ela vai ser? Bom, a gente sabe o seguinte, que essa lente tem o índice de refração 1,5, que agora está no meio com o índice de refração 1,7. O índice de refração da lente é menor do que o índice de refração do meio. Então ela deixa de ser convergente e vai ser o quê? Divergente. Né? Então eu trouxe aqui novamente a tabela para vocês não esquecerem disso. Então nós temos ali uma lente com índice de refração menor do que o índice de refração do meio. Então ela passa a ser o quê? Divergente. Ok? Muito bom. Agora nós vamos falar sobre os raios notáveis para entender o que acontece com a formação de imagem. Então no primeiro caso nós temos um raio notável, que é um raio de luz, né? Que ele vai incidir paralelo ao eixo óptico, ao eixo principal, e ele vai ser refratado passando pelo foco. Então, olha, ó, vem paralelo, incide na lente, nesse caso uma lente biconvexa, né, uma lente de borda fina, e passa pelo foco. Então aqui nós temos aqui a convergência desse raio luminoso. No segundo item, olha só, o raio de luz incide passando pelo foco e refrata passando paralelamente ao eixo óptico principal. Então é exatamente o contrário do que aconteceu no primeiro. Antes ele vinha paralelo, sofria refração e passava pelo foco. Agora ele está passando pelo foco, vai incidir na lente, vai sofrer refração e se propaga paralelo ao eixo óptico principal. No terceiro caso, o raio de luz incide passando pelo antiprincipal e refrata passando sobre o antiprincipal oposto. Então tem um raio luminoso que está passando pelo antiprincipal, ele vai incidir na lente, ele vai sofrer refração e vai seguir o seu caminho passando pelo outro antiprincipal. Ok? Bom, deve ter gente aí que está se perguntando, professor, mas para que tudo isso? Bom, gente, nós estamos analisando os raios principais, né? Para entender o que acontece com as formações de imagem nas lentes, assim como a gente tinha feito lá nos espelhos esféricos, ok? Então vamos para o quarto item, quarto caso de raios notáveis, de raios principais. O raio de luz incide no centro óptico e refrata sem sofrer desvio. Então aqui nós temos um raio luminoso que está se propagando na direção do centro óptico. Ele vai sofrer a refração, né, lá na lente, nesse caso uma lente biconvexa, e ele vai seguir o seu caminho sem sofrer desvio na direção original. Ok? Muito bem, galera. Então a gente já viu alguns conceitos iniciais, então agora vamos nos aprofundar um pouco. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês fizessem uma correção na apostila de vocês. Lá na apostila de vocês está escrito o seguinte, ó. Uma lente esférica é um sistema óptico formado por um conjunto de 3 meios transparentes. Então, risquem lá 3 meios e coloquem 2 meios transparentes e homogêneos. Tá? Então, isso é uma lente esférica. Ela tem que ser o quê? Formada por um conjunto de 2 meios transparentes e homogêneos. A própria lente e o meio que ela está inserido. Muito bem. E aqui nós vamos ver o que acontece com a formação de imagem nas lentes esféricas. E aí eu quero buscar lá das nossas aulas presenciais, quando a gente estava falando sobre espelhos esféricos, em que eu contei para vocês aquela história da moça que ria menos, né? Que era uma moça triste, depois ela encontrou um rapaz, e eles sorriram, passou a rir iguais, né? Depois eles ficaram juntos e riu mais. Depois ela passou a não rir. E isso era o quê? Uma história verídica, né?
uma história de verdade maior. Então, de certa forma, eu contei aqui para vocês, resumidamente, a história. Quero que vocês lembrem dessa história, para a gente poder fazer um macetezinho de como é formado as imagens, tá bom? Aqui nas lentes, então, nós vamos usar essa ideia. Vamos ver aqui o primeiro caso. Olha só. Então, eu tenho aqui uma lente convergente, né? Eu estou admitindo que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio. Uma lente convergente, que é uma lente de borda fina, então uma lente biconvexa. O centro óptico, o foco objeto e o foco imagem, o antiprincipal objeto e o antiprincipal imagem. Tá? Antes de eu continuar, deixa eu só falar sobre esse foco imagem e o foco objeto, e o antiprincipal imagem e o antiprincipal objeto. Como é que você identifica qual é o foco imagem? Você vai verificar onde é que está a imagem na formação, nessa ilustração, nessa representação. Onde estiver a imagem, aquele lado vai me dar o quê? O foco imagem e o antiprincipal imagem. Então, sempre você identifica onde está a imagem para saber qual é o foco imagem e qual é o antiprincipal imagem. Tá? Então, vamos aqui. No primeiro caso, nós temos um objeto extenso além do antiprincipal objeto. Então, aqui eu tenho foco objeto, aqui o antiprincipal, o antiprincipal objeto, que só ressaltando, a distância desse antiprincipal até o centro óptico é o dobro da distância do foco, tá? E nós temos um objeto aqui, uma seta, que está perpendicular, mas está além do antiprincipal. Então nós teremos uma imagem formada usando os raios luminosos, aqui, os raios principais. Então nós teremos uma imagem que vai estar entre o antiprincipal imagem e o foco imagem. E essa imagem vai ser uma imagem real, porque está sendo produzida pelos raios luminosos, invertida e um tamanho menor. Então nós dizemos aqui, para lembrar disso tudo, que quando eu coloco um objeto antes do antiprincipal objeto, ela vai produzir o quê? Uma imagem real, invertida e menor. Onde que ocorre? Onde é que nós podemos utilizar esse tipo de lente? Nas máquinas fotográficas. E no nosso olho também. No olho humano também tem as lentes, né? A lente do nosso olho é uma lente convergente em que faz isso. Ela vai pegar os raios luminosos que vêm dos objetos, vai entrar no nosso olho e vai convergir, fazendo o quê? Uma imagem real invertida e menor. Mas futuramente a gente fala mais sobre essa formação de imagem no nosso olho. E aí o segundo caso, nós vamos colocar o objeto sobre o centro óptico. Então quando a gente coloca no centro óptico, a gente vai ter o quê? Fazendo toda a distribuição de raios luminosos, conforme a gente já viu lá os raios principais, os raios notáveis. Teremos a formação de uma imagem real, exatamente no ponto do antiprincipal imagem, invertida e de mesmo tamanho. Então eu digo que ρ igual, tá? Então lembra lá, gente, esse ρ menos, esse ρ igual, é só um macetezinho. No terceiro caso, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse objeto, essa seta, entre o antiprincipal objeto e o foco. Vamos distribuir os raios notáveis, né? Então tem um aqui paralelo, ele sofre refração, segue seu caminho passando pelo foco e vai embora. Tem um outro aqui que está seguindo seu caminho, passa pelo centro óptico e vai embora. Onde ele se intercepta, nós temos a formação de imagem. Então essa imagem ela vai ser posterior, então vai ser além do antiprincipal imagem, e vai ser uma imagem invertida e de tamanho maior relacionado ao objeto. Tá? Muito bom. Então a gente diz que essa imagem é ρ+, é uma imagem real, invertida e maior. E elas são utilizadas onde? São utilizadas nos projetores de slide e também nos projetores de cinema. Então lentes desse tipo são utilizadas nessas máquinas. Tá? Eu não tinha falado para vocês
sobre o segundo item, né? Onde nós temos lente que vai produzir imagem invertida, real e de mesmo tamanho. Essas lentes são utilizadas nas copiadoras. Faz todo sentido, né, gente? Se você quer copiar alguma coisa, então você quer algo igual. Então tem que ter o mesmo tamanho, tá? Daí se vai ter tamanho maior ou menor, aí a gente tem que fazer uma associação de lentes, tá bom? Vamos adiante. Nós temos aqui o quarto caso, em que vamos colocar o objeto exatamente no foco. Lembra lá dos espelhos esféricos? Quando a gente colocava um objeto no foco, a imagem era uma imagem imprópria, lembra? Não tinha uma produção de imagem, é uma imagem que ia para o infinito. Aqui nas lentes também, quando eu coloco o objeto no foco, então nós temos lá, vamos fazer a distribuição de pelo menos 2 raios notáveis. Perceba que eu não terei uma formação de imagem. Essa imagem vai para o infinito. Nós vemos que é uma imagem imprópria. Então, não ri, tá? O não ri, então, é só um macete para dizer que essa imagem vai para o infinito. E onde é que nós utilizamos essas lentes? Nos canhões de luz e nos faróis dos automóveis. Né? Veja que você vai colocar uma lâmpada exatamente no foco do farol e esses raios luminosos vão atravessar a lente e essa lente vai dispersar a luz para o infinito. E lembra que esse infinito não é o infinito e além do Buzz Lightyear, é o infinito correspondente a uma distância longa, tá? Muito bom. E aqui, o quinto caso, nós temos o objeto extenso entre o foco e o centro óptico. Então aqui eu tenho o foco, centro óptico, coloquei o objeto. Essa imagem vai ser uma imagem formada antes do foco. E vai ser uma imagem maior e uma imagem virtual. Por que virtual? Porque ela não está sendo produzida pelos raios luminosos. Veja que os raios luminosos estão atravessando a lente e seguindo seu caminho e indo embora. Aqui também, ó, seguindo seu caminho e indo embora. Mas, se eu prolongar esses raios luminosos, eu tenho um encontro desses prolongamentos. Então, nesse encontro de prolongamentos, nós temos a formação de imagem. E essa imagem, então, é virtual. Tá? De novo, então, para vocês não esquecerem. É virtual porque é formado pelo prolongamento dos raios luminosos. Então, resumindo, temos uma imagem virtual direita aí, maior. Direita por quê? Tem a mesma orientação do objeto. O objeto está para cima. A imagem também está para cima. E onde a gente consegue perceber essas lentes? Conseguimos observar nas lupas e nas lentes de correção de hipermetropia. Galera, então para a gente concluir a aula de hoje, nós vamos falar sobre a formação de imagem referente a um objeto que é colocado diante de uma lente divergente. Tá? Então aqui vamos observar uma lente divergente, uma lente de borda grossa, e vamos colocar um objeto em qualquer posição anterior ou posterior, né, tanto faz, dessa lente. Aqui o desenho ficou um pouquinho diferente dos desenhos anteriores. Nos desenhos anteriores eu tinha um objeto como laranja. Agora vamos imaginar que o objeto azul e a imagem vai ser o laranja. Tá? Então vamos fazer a distribuição desses raios luminosos. Ele vai passar pela lente, segue seu caminho, sofrendo refração. Aqui também, ó, passa pela lente, sofre refração, segue seu caminho. Eles não se cruzam aqui, mas os prolongamentos desses raios luminosos se cruzam exatamente aqui. Ó. Então nós temos a produção de uma imagem que é formada pelo prolongamento desses raios luminosos. E é uma imagem menor e também uma imagem que tem a mesma direção, a mesma orientação do objeto. Então nós vamos concluir que essa imagem vai ser sempre virtual, direita e menor. Então, verdade menor, tá bom? E onde que nós utilizamos isso? Utilizamos lentes para correção de miopia. Então aqui a gente está entendendo como que funcionam as lentes e futuramente a gente vai falar dessas anomalias, dessas deficiências visuais, tá? E das lentes para correção.
Ok? Bom, e aí então, concluindo, deixa eu fazer o exemplo para vocês e encerramos. Um objeto está sobre o eixo óptico e uma distância P de uma lente convergente de distância f. Sendo P maior que f e menor que 2f, pode-se afirmar que a imagem será o que então? Bom, vamos analisar o seguinte. O objeto está entre o foco, né, uma distância f, e o antiprincipal, que é uma distância 2f. E aí a gente lembra lá do macetezinho. Qual macetezinho, gente? Estou falando de uma lente convergente. Então é o ρ menos, ρ igual, ρ mais, não ρ e verdade maior. Lembra lá, tá? Daquelas regrinhas que a gente acabou de ver. Depois você pode escrever aí. Bom, vou falar então aqui. Se está antes do antiprincipal, é ρ menos. Se está no antiprincipal, é ρ igual. Se está entre o foco e o antiprincipal, é ρ mais. O que é o ρ mais? É a imagem real, invertida e maior. Daí a melhor opção que nós temos aqui para real, invertida e maior é a letra C, real e maior do que o objeto. Então vamos ver a letra C. Ok, gente? Galera, não deixe de fazer as atividades, tá? Conforme está aparecendo para vocês aí. Resolvam os exercícios propostos e na próxima aula a gente pode tirar dúvida, tá? Vou deixar mais uma aula gravada e vocês também podem entrar em contato comigo, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus.